Olá, tudo bem? Bom, no anterior a gente falou um pouquinho sobre soft skills, mas Mônica, por que ainda não estou convencido? Por que é tão importante conhecer sobre soft skills? Por que eu deveria me preocupar em desenvolver novas habilidades? Eu já tenho um pacote aqui, ó, de habilidades, para que colocar um pouquinho mais, né? Eu já sou tão bom em fazer tantas coisas, já me comunico super bem, já tenho aí uma flexibilidade, as pessoas me elogiam a respeito da minha empatia, enfim, existem várias habilidades, competências que a gente acaba desenvolvendo ao longo da nossa vida e concordo. Muitas delas serão os nossos pontos fortes, mas é importante que quando a gente pensa em diferencial competitivo, quando a gente pensa em agregar valor aí no nosso repertório como profissional e inclusive como pessoas, é importante que a gente desenvolva novas habilidades, a gente se aproprie um pouquinho aí desses novos conhecimentos, porque de novo, conhecimentos novos, eles geram novas experiências, a gente vai mudando o nosso repertório, a gente vai desenvolvendo novas habilidades. Isso acaba sendo muito importante, especialmente para os desafios dos nossos trabalhos, para as nossas relações. E por que são tão importantes? Porque ela diz muito respeito a como a gente vai interagir com o outro, como a gente vai expressar, nos expressar e colaborar com os demais. Bom, eu já falei um pouquinho sobre a questão de fazer uma análise de resolução de problemas complexos. Vamos falar sobre pensamento crítico? Pensamento crítico, se eu não me engano, já conversou aí numa das habilidades lá de trás, e olha como as coisas meio que vão se conversando, porque nada tá solto nesse mundo, né? Costumo brincar que é tudo uma teia de aranha, a gente ainda que não conseguiu juntar as pontas. Bom, então quando a gente fala sobre pensamento crítico, eu gosto muito de fazer analogias simples, né? O pensamento crítico é a nossa capacidade de interpretar os fatos de forma simples, rápida e com uma tomada de decisão que seja o mais assertivo que a gente consiga avaliar. Claro, se eu nunca estou exposta a situações críticas que exijam de mim uma profundidade de análise, o meu grau de análise vai ser menor. Vou dar um exemplo, para a gente ser mais prático. Eu já contei para vocês, ou quem não viu, vale a pena voltar alguns vídeos. Eu já contei para vocês um outro momento que eu já fiz alguns saltos de paraquedas, né? Então eu tenho aí um pouco mais de 170 saltos. Nessa experiência de vivenciar o salto de paraquedas, é muito louco, porque você está o tempo inteiro lidando com situações que você precisa avaliar de forma rápida e muito assertiva. Afinal, você não tem muito tempo ali para tomar uma decisão e para tomar a melhor decisão. Então, quando a gente está fazendo o curso de paraquedismo, uma das primeiras coisas que a gente aprende é se preparar para o pior. Imagina o pior cenário. Se o seu velame estragou, né? O seu paraquedas estragou, tem uma das linhas que está quebrada, você não está conseguindo navegá-lo, né? Você não está conseguindo ali dar os comandos e ele não está te obedecendo, por exemplo. Você tem microsegundos para tomar uma decisão. Você vai pousar com ele ou você vai abrir mão dele e acionar o seu paraquedas reserva. Então, quando a gente precisa fazer uma decisão dessa, você tem que estar muito consciente do que você pode fazer, quais são os caminhos e qual é a melhor tomada de decisão. Será que eu realmente preciso tirar aquele paraquedas, né? Fora o paraquedas e acionar ali uma reserva? Eu costumo brincar com a analogia de quando o velame fica todo entrelaçado, né? Então ele vai, ele abre, ele não faz uma abertura tão adequada como a gente estava esperando e ele fica com as linhas emboladas. Quando você olha ali naquele primeiro momento, você fala assim: ai meu Deus, ferrou, né? O que eu vou fazer da minha vida? Oh meu Deus! Mas existe uma técnica, né? Se você projetar o seu corpo ao lado contrário do que você está percebendo das linhas, imagina quando você está num balanço que você gira com o banquinho. É mais ou menos essa analogia. Então, quando você gira, se eu quero desenrolar para um lado, eu giro para o outro. Então, isso você só vai conseguir fazer se você tem um repertório anterior. Então, poxa, abrir um paraquedas, tá tudo entrelaçado, as linhas, elas estão emboladas. Existe uma forma de você chutar para um lado e você conseguir desembolar. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver na bagagem essa análise. Olha, existe a possibilidade. Vamos imaginar que você fosse um paraquedista e você não tivesse feito essa aula que fala sobre essa questão da segurança. Pouco provável, mas vamos imaginar que nessa situação, se você sabe que tem a possibilidade de mudar, pronto, você muda. Agora, se você não sabe que dá para fazer aquilo, a sua capacidade, o seu pensamento crítico, ele vai ser muito mais raso, porque você não sabe da possibilidade. Então, provavelmente, você vai acabar acionando o seu paraquedas. Mas, de novo, se você tem no seu repertório, você já passou por situações que já te contaram, talvez você não vivenciou, mas você já tem ali um pouco mais de malícia, um pouco mais de contexto,